Olá, prepare-se para um mergulho profundo na história de Davi e Golias. É uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, né? Mas prepare-se para ir além daquela historinha de Davi e Golias que a gente já conhece. Hoje, vamos explorar as escrituras originais em português e descobrir detalhes fascinantes e novas perspectivas. É isso aí. A história vai muito além de um simples confronto entre um jovem pastor e um gigante. Ao mergulharmos nas nuances culturais e militares da época, a gente vai revelar camadas de significado que talvez você nunca tenha percebido. É verdade. Ok, então vamos começar situando essa história épica no contexto da guerra entre os filisteus e os israelitas. E já de cara, você sabia que os filisteus não eram meros bárbaros. Eles dominavam a metalurgia, o que os colocava à frente de muitos povos da época. Dominar a metalurgia naquela época era como ter a chave para um poderio militar inigualável. Imagina o impacto psicológico nos israelitas, que se deparavam com um exército equipado com armas e armaduras de bronze. As escrituras mencionam o uso de bronze pelos filisteus justamente para ilustrar essa disparidade de poder e o medo que isso gerava. Nossa, devia ser assustador mesmo. E por falar em assustador, vamos falar de Golias. As escrituras o descrevem como uma figura imponente com armadura de bronze, lança gigantesca, um verdadeiro pesadelo para qualquer um que cruzasse seu caminho. E essa descrição detalhada não está ali por acaso, né? Não, não, com certeza. A descrição minuciosa da armadura de Golias, o peso da sua lança, por exemplo, nos dá uma ideia do terror que ele inspirava. Os soldados israelitas, mesmo os mais experientes, tremiam diante dele. A narrativa bíblica usa essa imagem aterrorizante de Golias, para preparar o terreno para o contraste, né? O contraste com a coragem de Davi. É como se a história estivesse nos dizendo: olha só o tamanho do desafio que Davi enfrentou. Dá pra imaginar a cena, né? Imagine você diante de um gigante como Golias, equipado com armas que você nunca viu antes. Devia ser paralisante. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o que é fascinante aqui é como a narrativa bíblica prepara o terreno para a entrada de Davi. A história nos apresenta Davi, um jovem pastor, o caçula da família, que inicialmente estava ali só para levar comida para os irmãos mais velhos. Ele não era um soldado, mas já era conhecido pela sua coragem. É verdade, é verdade. A Bíblia nos conta que Davi defendia suas ovelhas de leões e ursos. Ele era um jovem com uma coragem fora do comum, acostumado a enfrentar perigos. Mas o que o leva a enfrentar Golias não foi apenas a coragem, né? Exatamente. O que impulsiona Davi é a indignação que ele sente ao ver Golias insultando o exército de Israel e principalmente o Deus de Israel. A fé de Davi é um elemento central da história. A ira de Davi, como descrevem as escrituras, é um ponto crucial. Então não era uma mera bravata juvenil, era algo muito mais profundo. Sim, sim, a ira de Davi revela não apenas a sua coragem, mas também sua profunda fé e lealdade a Deus e ao seu povo. Ele não suporta ver o nome de Deus sendo blasfemado, ou seja, insultado, desrespeitado. Essa blasfêmia era um ataque direto àquilo que Davi mais prezava, a sua fé. Entendi. Davi via o desafio de Golias não como uma disputa territorial, mas como um ataque a tudo que ele acreditava. E essa convicção o leva a tomar uma decisão inusitada, né? Enfrentar Golias. Olha, Mas como? e aí vem a grande questão. Como enfrentar um gigante como Golias? Davi escolhe uma arma que para muitos pareceria ridícula, a sua funda. É. Uma arma simples, quase insignificante diante do armamento de Golias, mas letal nas mãos de Espere Davi. um pouco, espere um pouco. Você está me dizendo que Davi, um pastorzinho, decidiu enfrentar um gigante armado até os dentes usando apenas uma funda. Isso parece loucura. Parece, mas a narrativa bíblica nos surpreende mais uma vez. A escolha da funda, uma arma associada a pastores, reforça a ideia de que Davi não era um guerreiro convencional. Ele confiava na sua habilidade aprimorada durante anos protegendo suas ovelhas e, acima de tudo, em Deus. E essa confiança se mostra fundamental no confronto épico que se É segue. como se ele estivesse dizendo: eu conheço minhas armas, conheço meus pontos fortes, confio em Deus, isso é tudo que eu preciso. É incrível como essa história nos desafia a repensar as nossas próprias noções de força e poder. Exato. Davi nos mostra que a verdadeira força pode vir de onde menos esperamos. E essa força combinada com a fé inabalável de Davi o leva à vitória. Com uma única pedra arremessada pela sua funda, Davi derruba Golias, atingindo na testa. Uma vitória improvável que demonstra a força da fé e da coragem diante da adversidade. E o que é interessante notar é como a narrativa descreve Davi se recusando a usar a armadura do rei Saul. Ele prefere usar suas próprias roupas, sua própria arma, mostrando que sua força vinha não de equipamentos militares, mas da sua fé inabalável. Ele está basicamente dizendo: eu vou lutar com aquilo que eu domino, com aquilo que faz parte da minha identidade, com aquilo que eu acredito.
Essa cena é realmente poderosa. Sem dúvida. Davi, sem a armadura diante de Golias, todo paramentado, representa fé contra a força bruta, humildade contra a arrogância. Uma imagem que ecoa até os dias de hoje, inspirando a todos que enfrentam seus próprios gigantes. É nesse ponto que a história de Davi e Golias meio que transcende o campo de batalha, sabe? Ela nos convida a refletir sobre os gigantes que a gente enfrenta nas nossas vidas, os desafios que parecem insuperáveis, e a buscar a nossa fé e coragem, uma força para vencê-los. Mas essa história, ela não se resume apenas à fé, né? Tem algo mais aí, uma camada estratégica que me fascina. Davi não era apenas um fanático religioso, ele era inteligente. Exatamente. E é interessante notar como essa história tem múltiplas camadas de interpretação. Para além da questão da fé, a gente pode ver a astúcia e a inteligência de Davi como fatores decisivos para a sua vitória. Ele usou a inteligência, né, a experiência como pastor, para escolher a arma certa, o momento certo para atacar. Ele sabia que não podia vencer o gigante num combate corpo a corpo, seria um suicídio. Mas com fundo, ele podia manter distância e usar sua habilidade. Exato. Davi usou a seu favor o que ele conhecia. O terreno, o movimento do gigante, a força da sua funda. Ele não subestimou Golias, mas também não se deixou paralisar pelo medo. Ele agiu com estratégia e precisão. E isso me leva a pensar em como às vezes a gente tenta enfrentar os nossos Golias usando as armas erradas, né? As estratégias erradas. A gente se compara, tenta imitar os outros, em vez de usar os nossos próprios talentos e habilidades. Sem dúvida. A história de Davi e Golias, ela nos convida a usar a criatividade e a inteligência, né? Para encontrar soluções inovadoras para os problemas que a gente enfrenta. Nem sempre a força bruta é a resposta. Às vezes a solução está em usar os nossos talentos e habilidades de forma estratégica, assim como o Davi fez. E tem outra lição importante aqui. A história de Davi e Golias, ela nos mostra que Deus pode usar qualquer um, independente da idade ou experiência, para realizar seus propósitos. Davi era um jovem pastor, sem treinamento militar formal, mas foi escolhido para derrotar o gigante que aterrorizava todo um exército. Imagina só o que os soldados mais experientes devem ter pensado ao ver aquele garoto se preparando para enfrentar Golias. Essa é uma mensagem poderosa de esperança e empoderamento. A história de Davi, ela nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar no plano divino, que todos nós podemos ser instrumentos de transformação. Nossas limitações, nossa aparente insignificância não são impedimento para que Deus haja através de nós. Às vezes a gente se sente pequeno, incapaz de fazer diferença, né? Mas Davi nos mostra que Deus pode usar qualquer um, desde que estejamos dispostos a nos colocar à disposição dele. E se Deus pôde usar Davi, um jovem pastor, para derrotar um gigante, o que ele pode fazer através da gente com os nossos talentos e experiências? É um convite para que cada um de nós descubra o seu potencial, sua missão, e se coloque à disposição para ser usado por Deus. É como se a história de Davi ela nos dissesse: não se subestime. Você é capaz de muito mais do que imagina. Confie em Deus, nos seus talentos, e haja com coragem. Você pode ser um instrumento de Deus para realizar grandes coisas. Mas muitas vezes a gente deixa o medo nos paralisar, né? O medo do fracasso, do julgamento, da rejeição. A gente olha para diante dos nossos Golias e pensa: não, isso é grande demais para mim, eu não sou capaz. Verdade. O medo pode ser um gigante paralisante. Mas a história de Davi e Golias, ela nos ensina que a gente não deve se deixar dominar pelo medo. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Davi sentiu medo, eu acho que sim, mas ele escolheu não se deixar paralisar pelo medo, ele escolheu confiar em Deus, nas suas habilidades, enfrentar o gigante. E essa é a chave, não deixar o medo nos impedir de agir, de lutar por aquilo que a gente acredita. E essa luta pode se manifestar de diversas formas, né? Nem sempre é um confronto direto, né? Como no caso de Davi e Golias. Às vezes a luta é interna contra os nossos próprios medos, inseguranças, limitações. E essa luta interna pode ser tão desafiadora quanto enfrentar um gigante. É verdade. Mas a mensagem é a mesma. Não importa o tamanho do gigante, com fé e coragem, a gente pode vencê-lo. Seja um gigante externo, como um desafio que parece insuperável, ou um gigante interno, como o medo que nos paralisa. A fé e a coragem são as armas que
que nos permitiram vencer. Esses gigantes internos, como você disse, podem ser a insegurança, o medo do fracasso, a procrastinação, a falta de autoestima. Esses gigantes podem nos impedir de realizar os nossos sonhos, de viver plenamente, mas a história de Davi, ela nos mostra que a gente pode vencê-los, assim como ele venceu Golias. E a vitória de Davi não foi apenas sobre Golias, mas sobre o medo que paralisava o exército de Israel. Ao enfrentar Golias, Davi restaurou a confiança do povo, né? Mostrou que era possível vencer aquele gigante que parecia invencível. Exatamente. A coragem de Davi, ela teve um impacto que foi muito além da sua vitória individual. Ele inspirou todo um exército, reacendeu a chama da esperança num povo que estava dominado pelo medo. Essa é uma lição fundamental para a gente hoje em dia, né? A coragem de um indivíduo pode inspirar e transformar todo um grupo, uma comunidade, uma nação. E isso nos leva a uma pergunta, né? Que tipo de impacto a gente quer ter no mundo? Que tipo de exemplo a gente quer deixar para as próximas gerações? Seremos como aqueles que se deixaram paralisar pelo medo, né? Diante dos gigantes. Ou teremos a coragem de Davi para enfrentá-los, confiando na nossa fé e nas nossas habilidades. A história de Davi e Golias é chamada ação, é um convite para cada um de nós, né? Encontre a sua própria funda, seu próprio talento, né? E use ele para vencer os gigantes que se levantam contra nós e contra aqueles que a gente ama. Esses gigantes podem ser a injustiça, a desigualdade, a intolerância, a violência. Mas a mensagem é clara. A gente não pode se acovardar. A gente deve lutar por um mundo melhor, com a mesma fé e coragem, de Davi. É inspirador pensar que uma história tão antiga, né, pode nos guiar nos desafios do mundo moderno. Davi e Golias, eles nos ensinam que a fé, a coragem, a inteligência, a perseverança são armas poderosas para vencer qualquer obstáculo. E que assim como Davi, a gente pode ser instrumento de Deus para transformar o mundo, para construir um futuro mais justo, mais humano, mais fraterno. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Confie em Deus, em si mesmo e vá em frente. Que a história de Davi e Golias ilumine seu caminho e te inspire a construir um futuro de vitórias. É isso aí. E assim a gente termina o nosso mergulho profundo na história de Davi. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a enfrentar os seus próprios gigantes, a buscar a força na sua fé e usar os seus talentos para fazer diferença no mundo. Que essa história nos acompanhe nos nossos desafios. E nos lembre que com fé e coragem, a gente pode superar qualquer obstáculo e construir um futuro melhor para todos.